Olá, Igreja Batista Nova Gileade, que alegria podermos retornar aqui à sua presença e também à presença de alguns amigos que assistem sempre o vídeo que nós colocamos no ar. Hoje nós estamos com desejo no nosso coração de falar a você a respeito do tema Tão Certo Como Vive o Senhor. O texto que utilizaremos se encontra em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, que nos diz: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, suplicamos o teu favor, Senhor, nesta palavra, que ela fale ao nosso coração, Senhor, que sejamos abençoados por ela e que, como resultado disso, possamos trabalhar em prol do teu reino, com a graça tua sobre nossas vidas. Em o nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, conta-se que uma menina de 6 anos, ela tinha um olhar meigo e era muito compenetrada. Ela era filha de crentes e aprendera desde cedo a amar a Jesus e já o havia aceitado como salvador de sua vida. Ela morava num prédio de apartamentos e frequentava uma igreja naquele bairro. Tinha um vizinho de quem se tornou grande amiga, mas, que pena, o seu vizinho não era crente. Mas a mamãe já tinha dito a ele: o Senhor precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. A menininha visitava sempre esse seu amigo. E não era só isso. Ela estava muito preocupada com a sorte dele. Um dia, depois de ter visto as imagens de santos que ele tinha na parede do seu apartamento, lhe disse: hoje eu vim lanchar com o Senhor. Lancharam, assistiram televisão. Momentos depois, com aquela simplicidade própria de criança, sentou-se à beira da cama e falou: tio, por que você se ajoelha em frente dessas figuras? Obteve como resposta: filhinha, é porque essa é a minha religião. Depois o vizinho, com medo de que sua atitude idólatra pudesse influenciar a menina, ou talvez porque sua consciência já começara a acusá-lo de alguma coisa, pediu-lhe que fosse embora e não fizesse mais perguntas a ele. Mas a menina não desistiu. Falou-lhe do plano de salvação, falou-lhe que devemos confiar no Senhor Jesus e apelou àquele coração. O tio não resistiu. No domingo seguinte foi à igreja, assistiu ao culto e ao apelo do pastor decidiu-se. Alguns dias depois foi batizado. Amados, o Salmo 8, versos 1 a 3 nos diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Nós observamos aqui nessa pequena história que a criança que tinha sido ensinada a respeito de Jesus tinha uma grande convicção em seu coração. Por isso enfrentou o tio e o confrontou a respeito da sua crença, falando-lhe a respeito do plano de salvação. O que o motivou a ir à igreja
e lá, após a pregação, receber Cristo como seu Salvador. Eu gostaria de fazer uma indagação a cada um dos amados do Senhor. É possível transformar uma situação, uma pessoa, uma nação? Sim, é possível. No entanto, é preciso ter convicção, pois sem convicção não há transformação, pois é a convicção que nos dá a força para realizarmos a transformação. Segundo a descrição contida em 1 Reis 16, 30 a 33, a situação de Israel era terrível. O rei Acabe deu as costas a Deus e deliberadamente se opôs a ele. Dedicou-se à idolatria e a promoveu junto ao povo. Havia um número muito pequeno de fiéis, porém, estes estavam amedrontados e viviam escondidos numa caverna. Os valores da nação foram corrompidos, ocorrendo um grave declínio moral. A nação se afastou de Deus. Não só o rei e sua esposa, mas todos, do menor ao maior. O profeta Elias foi o único que resistiu e que não entrou na onda da maioria. Ao contrário, ele colocou de lado o seu conforto e a sua conveniência para testemunhar do nome de Deus, mesmo colocando a sua vida em risco. A consequência do seu ato foi conseguir mudar o quadro existente. Ao final, os profetas de Baal foram derrotados. O rei Acabe foi deposto e a sua maligna esposa Jezabel foi devorada por cães. A nação voltou-se mais uma vez para o único Deus verdadeiro. Se a convicção essencial para a transformação é condição essencial, quais eram as convicções de Elias? O que o tornava tão firme? Onde alguém poderia encontrar coragem para manter-se firme na fé naqueles dias escuros, quando uma nação inteira havia abandonado a verdade? Onde ele arranjaria forças para encarar o rei idólatra e avisar que seu castigo estava próximo? Vamos encontrar as respostas a essas perguntas ao analisar o nosso texto, pois nele encontraremos 3 princípios chaves de aplicação prática em nossos dias. Se não vejamos, o primeiro deles, Elias tinha convicção da existência de Deus. E ele disse: tão certo como vive o Senhor. Amados irmãos em Cristo Jesus, Deus é vivo. E o profeta não tinha nenhum tipo de dúvidas a esse respeito. Acabe e seus comparsas achavam que tinham acabado com o culto de Jeová, mas cometeram um grave erro. Esqueceram-se de um único homem, Elias. E para que Deus transforme qualquer situação, basta um único homem, um indivíduo completamente comprometido com ele, imbuído de convicção e de certeza de que só Deus pode pôr no coração dele. Amados, um dos aspectos mais fascinantes do cristianismo é o poder de transformar vidas. O mundo não se impressiona com o nosso discurso, porém é o caráter que conta. Se o que as pessoas querem mesmo ver é a realidade de Deus em suas vidas, eles haverão de ver. Existe na sua vida algo que possa ser explicado pelo mundo natural? Alguma prova concreta da realidade de Deus em sua vida? Seus filhos podem ver isso, seus pais podem ver isso, vizinhos, amigos.
inimigos podem ver isso? Jó tinha essa convicção, pois ele declarou: pois eis, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, capítulo 19, verso de número 25. O apóstolo Paulo também nos ensina, 2 Timóteo 1,12. Por esta razão, ou seja, pelo estabelecer da igreja, sofro também estas coisas. O que é que ele estava sofrendo? O seu encarceramento. Mas não me envergonho. Ele está aqui declarando o fato de que alguns estavam envergonhados de Paulo devido a ele estar encarcerado. E ele continua: porque eu sei em quem tenho crido. E aqui se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E estou certo, diz Paulo, que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele refere-se à alma e todos os seus interesses. Este é o depósito que Paulo tinha, não é? Amados, não importa as circunstâncias. O que importa é a nossa convicção de que Jesus é Deus e que está em nós através do Espírito Santo, pois esta convicção nos dará a força necessária para realizarmos a obra que nos foi designada pelo Senhor para fazermos. Segundo ponto, Elias tinha certeza que era embaixador de Deus. Ele afirma: perante cuja face estou. Amados, Deus usa pessoas comuns para alcançar propósitos divinos. Entretanto, embora o mundo tenha sede de respostas, muitos de nós que cremos na existência de Deus, do Filho de Deus Jesus e do Espírito Santo, nós gaguejamos como se não tivéssemos respostas. Enquanto o mundo estende os braços pedindo socorro, observamos a tudo, imóveis ou dando nos ombros. Elias poderia ter feito isto também. No entanto, disse: eu sirvo ao Deus de Israel. O que denota que ele sabia como reagir às crises, pois era um servo de Deus. E Deus sempre convoca seus servos, não apenas para servir a igreja ou no púlpito, mas também em todos os lugares. Deus não quer ativismo. Deus quer que estejamos disponíveis sempre que Ele precisar. Senhor, que desejas de mim hoje? Queridos, nós somos os representantes de Deus na terra. O apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, de sorte que somos embaixadores por Cristo. Ou seja, alguém autorizado para entregar uma mensagem para outra pessoa. Como se Deus vos exortasse. Que fique claro aqui, e bem claro, que nossa mensagem deve ser considerada como a mensagem de Deus. Paulo continua dizendo: rogamo-vos, pois, em Cristo, como se ele, Paulo, estivesse cumprindo a tarefa, que vos reconcilieis com Deus. E só se pode obtê-lo ao aceitar a Cristo e o que Jesus fez na cruz por nós. Em Atos, capítulo 1, verso 8, nós lemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lemos também em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E ainda em Mateus 28, 19, nós lemos: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como vimos, queridos, nesses 3 textos que acabamos de ler, nós recebemos poder através do Espírito Santo, e aí somos templo do Espírito Santo e recebemos a missão, uma missão para cumprir. Portanto, amados, nós precisamos ter convicções em nossa mente e em nosso coração, pois sem essas não haverá nenhuma transformação. Entenda de uma vez por todas essa verdade. Terceiro ponto. Elias tinha certeza absoluta de que o poder de Deus estava à sua disposição. Ele conclui: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Ele estava falando como se fora Deus, porque ele o estava representando. Como é que ele poderia ter tanta certeza disso? Elias era algum tipo de mago? Não. Lemos no livro de Tiago que Elias era homem semelhante a nós. Tiago, capítulo 5, verso 17 diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Este texto aqui escrito foi dessa forma, escrito pelo Espírito Santo através de Tiago. Isto para que saibamos que o que está ao nosso alcance está ao alcance do outro, quando nós verdadeiramente acreditamos em Deus. Seu segredo era orar e estudar as Escrituras. Assim ele podia confiar que o Senhor faria aquilo que ele havia dito. As palavras que ele disse podem ser encontradas em Deuteronômio capítulo 11, versos 16 e 17, que nos diz: guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses e os adoreis. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele o céu, e não caia a chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. No verso 16, observamos desgraçadamente que foi exatamente isso que Israel fez. Por outro lado, no verso 17, fica extremamente claro e óbvio que o Senhor poderia abrir o céu ou fechá-lo, para que chovesse ou não, e que a bênção dependia exatamente da obediência. Em outras palavras, Elias sabia que a palavra de Deus é poderosa para transformar o mundo. Será que acreditamos naquilo que as Escrituras têm a dizer ao mundo atual? Podemos transformar este mundo? Se o poder de Deus fluir através de nós? É claro que sim. Mas para isso é necessário ter convicção. Eu quero aqui enfatizar novamente: sem convicção não há transformação. Nós precisamos crer, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, disse Elias. Qual a conclusão? Elias mudou o rumo da história. Isto porque ele tinha convicções. Sim, ele tinha convicção da realidade de Deus. Ele tinha convicção de que era um representante de Deus. E ele tinha convicção que o poder de Deus estava à sua disposição. Meu querido irmão,
minha querida irmã, povo abençoado de Deus, que oportunidade nós estamos tendo nesses dias. Quando as pessoas estão desesperadas, procurando uma solução. E há uma solução. Nós somos filhos de Deus. Nós cremos na realidade de Deus. Nós temos convicção de que somos representantes porque o Senhor disse que nós somos embaixadores dele. E nós devemos ter a convicção em nosso coração de que o poder de Deus está à nossa disposição para, ao falarmos do seu amor, para, ao orarmos abençoando pessoas, elas possam ser curadas do pecado, crendo que Jesus pagou na cruz do Calvário o preço para que elas possam ser perdoadas, para elas confessarem o seu pecado e, ao receberem Cristo Jesus, receberem o selo do Espírito e poder para terem uma vida completamente diferente, na total dependência do Senhor. Oremos. Ó Deus, no nome santo de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu poder na nossa vida. Manifesta-te, Senhor, através da minha vida, através da vida dos teus servos, que cada um tenha essa convicção que teve Elias o tisbita, da tua realidade em sua vida. Que tenhamos convicção de que somos teus representantes, ó Deus, e que o teu poder está à nossa disposição para pregarmos o Evangelho a toda criatura, para que elas creiam em ti e creiam em Jesus como única forma de nos achegarmos a ti. Que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre vós. Igreja Batista Nova Gileade, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e sempre. E se você diga comigo, amém, amém. Deus te abençoe, te dê uma semana radiante de alegria, de paz, de convicção, da realidade de Deus tomando conta de sua vida, da realidade e da convicção de que você é um representante dele e que o poder dele está à sua disposição para você proclamar o Evangelho que dá vida e vida abundante. Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.